Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma vez o nosso programa Em Poucas Palavras, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Com você, estou aqui, Natsa Matias, apresentando o programa, e Augustus Nicodemos, pastor Augustus, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, Natsa. Olá, querido ouvinte. Como sempre, damos graças a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar de volta aí no seu receptor, na expectativa de contribuir para um melhor conhecimento de Deus da sua parte e uma vida de acordo com a vontade dele. A gente consegue ver na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, vários casos de pessoas que eram possessas por demônios. Por exemplo, o caso de um homem possesso por uma legião de demônios, vivendo nos cemitérios e acorrentado por causa da violência em torno dele. Hoje podemos observar que algumas igrejas fazem questão de divulgar na mídia, nos seus programas de televisão, de rádio, enfim, situações em que as pessoas são apresentadas como possessas, dando ênfase naquela situação. E aí fica a dúvida, elas são situações reais ou não? Possessões demoníacas é o tema do programa de hoje. Pastor, existem possessões demoníacas nos dias de hoje ou elas ficaram reservadas apenas aos tempos de Jesus? Eu creio que existe, sim, Nathan, sem dúvida nenhuma, mas o fato de que existem possessões demoníacas hoje não quer dizer que tudo aquilo que é apresentado como possessão demoníaca na mídia, como você acabou de falar, de fato seja. É preciso a gente ter uma compreensão bíblica a respeito desse assunto. O que a Bíblia nos diz é que, de fato, existem espíritos maus, espíritos malignos. Nós não sabemos a quantidade deles, mas a Bíblia nos diz que eles são numerosos, eles são perversos, eles são mal intencionados, o alvo deles é destruir o ser humano, afastá-lo do relacionamento com Deus, torná-lo infeliz e miserável o mais que ele puder. Então, esse é o propósito desses demônios, né? A Bíblia se refere a eles como espíritos imundos, como demônios, como anjos caídos, e também expressões como principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Então, a primeira coisa, a gente tem que admitir a existência destes seres. A origem deles é um pouco desconhecida, mas muito provavelmente, de acordo com o relato de Isaías 14 e Ezequiel 28, eles eram originalmente anjos que foram criados por Deus num estado de perfeição, de beleza, de graça, poder e glória, mas usaram do seu livre-arbítrio, da sua vontade, eram seres morais e resolveram se rebelar contra Deus, liderados por um anjo que era chamado Lúcifer. E então, nessa rebelião, Lúcifer precipitou um grande número dos anjos juntamente com ele nesse estado de rebelião, e Deus os condenou eternamente ao sofrimento e à exclusão da sua própria presença. Sim. E eles estão aqui no mundo, estão aqui na terra, são seres invisíveis, estão ao nosso redor, aguardando o dia em que serão lançados no inferno para sofrer lá eternamente. Certo. Enquanto aguardam esse dia em revolta contra Deus, em rebelião contra Deus, eles fazem todo tipo de estrago que eles podem fazer. A verdade é que se uma pessoa não está protegida por Jesus Cristo, ela está sujeita a ser assediada, oprimida e até possessa. É interessante. Tomada por um desses anjos. Essa proteção que o senhor enfatizou, protegidas por Deus. Por Deus, né? Não tem outro jeito. Exato. Então, o que acontece? Pessoas que não estão debaixo da proteção de Deus mediante Jesus Cristo, que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que, portanto, não têm o Espírito Santo habitando nelas, elas estão vulneráveis, elas são como uma casa varrida, limpa, organizada, mas com as portas todas abertas e as janelas destrancadas. Os demônios podem entrar. Os demônios, de acordo com a Bíblia, eles são capazes de exercer diferentes graus de influência nas pessoas. Eles podem tentar as pessoas, ou seja, eles podem
através de sugestões mentais, emocionais, inclinar uma pessoa ou levar uma pessoa a praticar o pecado e, com isso, se aprofundar cada vez mais no abismo longe de Deus. Eles podem oprimir uma pessoa. Essa opressão é uma angústia ou uma angústia, uma dor mental, emocional que traz confusão, paralisia na vida das pessoas. Os demônios podem infligir doenças. Jesus uma vez curou uma mulher que estava opressa por um demônio há 12 anos e, como resultado, ela andava curvada. E uma vez que ela foi liberta do demônio, ela endireitou-se e passou a andar normalmente. Há vários casos nos evangelhos em que Jesus curou surdos e mudos e cegos, simplesmente expelindo os demônios que estavam neles. Eram doenças causadas pela presença de demônios. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Agora, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que embora os demônios eles possam, eu creio, tentar e possam oprimir no sentido de assediar vorazmente, intensamente um cristão verdadeiro, um filho de Deus, um crente em Jesus Cristo, contudo não pode se apossar dele. A possessão demoníaca é quando um desses demônios entra na personalidade humana e toma controle. Sim. Controla a sua mente, controla o seu coração, controla as suas emoções, o seu corpo, de tal maneira que tudo que a pessoa fizer será resultado dessa influência maligna. Então, esse tomar posse, que é a possessão demoníaca, por parte desse espírito imundo, pode ocorrer hoje sim, mas nunca com uma pessoa que é de Cristo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E diz que aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca. E diz também que quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e se volta para Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Ora, onde o Espírito Santo habita, não tem lugar para espírito imundo. Pode haver uma tentação, pode haver uma opressão, mas nunca de fato uma posse, ou seja, que um espírito imundo desses vem e toma posse. Agora, Nathan, quando a gente pensa ou quando a gente analisa as situações que aparecem por aí na mídia, a gente fica um pouco meio que desconfiado. Não gostaríamos de ficar, né? Mas acaba trazendo esse tipo de confusão, né? Muitas vezes. Mas por exemplo, pegar uma pessoa que está endemoniada e expô-la e colocar o microfone na boca e perguntar qual é o nome para a pessoa, para o demônio falar. Eu acho que crente nenhum devia dar microfone para demônio, não. Até tem uma questão aqui que o senhor pensa que nesse caso é o que acontece, né? De interromper o culto público a Deus para que uma pessoa seja liberta de alguma possessão. Estamos cultuando a Deus e agora paramos de cultuar a Deus e vamos deixar o possesso falar. A pergunta tem base bíblica? Quando a gente lê os evangelhos e o livro de Atos, que tem a narrativa do ministério apostólico, a gente não encontra reunião de libertação de demônio. Os apóstolos não andavam catando gente endemoniada para expelir demônios, e muito menos queriam conversa com eles. Geralmente o encontro era sumário. Quando Jesus encontrava alguém endemoniado, sai. E quando os apóstolos encontravam, sai em nome de Jesus. Eu tenho mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Uma única vez, Jesus perguntou a um endemoniado, o endemoniado gadareno, né, como é o teu nome? E a resposta foi Legião. Como se os demônios dissessem, nós somos muitos, como uma legião romana, com mais de 100 soldados, de quem de nós o Senhor quer saber o nome? E Jesus não mais perguntou. Os apóstolos não seguiram essa prática. Não há um único caso no livro de Atos ou nas cartas escritas pelos apóstolos em que se recomende esse tipo de exorcismo, em que se pergunte o nome de demônio, manda ele falar, revelar segredos do ambiente satânico. Não tem fundamentação bíblica. Nosso alvo é pregar o evangelho. Nathan, prega o evangelho. Se a pessoa se converte, se ela se arrepende dos seus pecados, todas as maldições estão quebradas, rompeu com seu passado, é nova criatura, como diz Paulo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E esse é o foco da igreja, pregar o evangelho. O Senhor, Deus é extremamente poderoso, grande, como nós falamos num desses programas,
há um buraco, um vazio dentro do homem que só cabe Deus. Uma vez que ele entra, acabou o espaço para qualquer outro. Olha o que é que acontece. Você espelha o demônio de uma pessoa, vamos supor. Se a pessoa não se converte a Jesus Cristo, o que é que vai impedir o demônio de voltar? A Bíblia até diz que volta até pior. Né? Traz a 7 com ele, não é? 7 demônios a mais com ele. E a situação dessa pessoa se torna pior do que era antes. Então o caminho é pregar o evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento. É isso que vai expulsar Satanás. Há uma corrente assim bastante enfatizada, não especificamente teológica, mas nas artes, no cinema, por exemplo, de que o mal vem para alguma pessoa, enfim, e a pessoa precisa do mal para poder retirar aquele mal. Você já deve ter percebido isso. Ou seja, é um mal maior, se é que eu posso dizer. É um espírito ruim que encontra um mais poderoso para destruir. Ele acaba sendo essa coisa meio estranha. Olha, Nathan, no mundo de hoje, especialmente no mundo de Hollywood, das artes, dos artistas, da cultura e tudo mais, a visão de mundo hoje é bastante distorcida e já se afastou muito dos valores cristãos e da revelação cristã. O mal, ele acaba sendo igual ao bem. Você vai encontrar heróis. Antigamente, quando eu era adolescente, o mocinho era bom. Drácula era uma coisa ruim. Hoje em dia, os heróis dos filmes geralmente são pessoas más, né? Ou que têm uma experiência mal, um passado mal, torcido, né? Pessoas, caráteres sombrios, né? Tétricos até. Então, hoje em dia se perdeu essa diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Há uma mistura, um relativismo muito grande, que é o resultado da erosão dos valores cristãos pela cultura pluralista e relativista que nós vivemos hoje. Então, nós conversamos um pouquinho sobre este tema, que certamente deve ter aguçado a sua curiosidade e deve estar pensando nessas ligações que nós fizemos, enfim, que o pastor Augusto levantou no seu comentário. Voltaremos dentro de mais alguns instantes. Reina o Senhor, de majestade se revestiu, de poder se cingiu. O Senhor, o mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Reina o Senhor, de majestade se revestiu, de poder se cingiu. Senhor, o mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Levantam os rios. Bem, estamos chegando ao final, agradecendo sempre a sua participação. O nosso e-mail está à sua disposição para que você possa entrar lá, enviar a sua pergunta. É muito importante que a gente receba a sua pergunta. Logo nós estaremos aqui já inaugurando o nosso WhatsApp, né? Ficando um pouco mais tecnológicos para que você tenha mais facilidade para enviar as suas perguntas e os seus comentários. Pastor Augusto. Muito bem, Nathan. Eu queria só reforçar o que você disse. Se você, querido ouvinte, sente que está sendo assediado por Satanás, está sendo oprimido por um espírito maligno, por gentileza, pode escrever para nós. Nós teremos prazer em lhe orientar como viver uma vida diante de Deus e livre dessas investidas e opressões satânicas. Por favor, nos escreva. Até o próximo programa. Que Deus abençoe você. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nathan Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68,